E também eu quero entender, isso é uma outra coisa, como que você se tornou um cara mais progressista? Se isso já veio dessa época que você lia jornal lá atrás, se perpetuou na época de Casper Libero, como é que foi essa tua caminhada Olha, a época de ideológica? Casper Libero, eu sou muito velho, a gente está falando em quase 40 anos atrás. Uhum, Então, é, desde aquela época, só para a gente estabelecer aí um início de vinculação política, na época da Casper Libero, os meus amigos me enchiam a paciência porque era um momento de muita pulsação política por conta da campanha das diretas já. E aqui em São Paulo, os meus colegas de faculdade na época eram majoritariamente petistas. E eu não. Eu era brizolista e sou brizolista até hoje, eu não mudei em relação a isso. Então eu sempre fui alguém de pensamento mais à esquerda, mas eu jamais fui petista. Votei no Lula nessa última eleição, enfim. Eu era Ciro até a última quinta-feira. Eu falei, bom, também aí. Eu acho que. Então, não dá, né? Melhor mudar. eu acho que há momentos em que eu tenho que ser um pouquinho mais racional. Mas eu era Ciro também muito, eu gosto de Ciro, mas muito por conta dessa herança brizolista. Eu falei, bom, vou deixar esse voto kamikaze para um outro momento. Você acha que o Ciro Mas está mais à esquerda do que o Lula? eu acho que ele não necessariamente mais à esquerda. Mas assim, o Ciro claramente é alguém que ele tem mais dificuldade para se adaptar ao jogo político do que o Lula. O Ciro é alguém de que o Ciro é alguém assim, ele está disposto de peito aberto ao confronto toda hora. E aliás, o Ciro é alguém que mudou demais, Sim. porque o Ciro nasce politicamente no antigo PDS, herdeiro da Arena e tal, né? E ele vem com o tempo, ele vai se tornando alguém cada vez de pensamento mais progressista. Mas não vamos esquecer que ele já passou por PTB, essas tralhas todas aí. Mas eu gosto do Ciro. Enfim, discutivelmente, eu acho que é um quadro assim, extremamente capacitado, que se preparou para ser presidente, enfim. Mas não vai ser presidente. Acho que dificilmente isso vai acontecer exatamente pela dificuldade que ele tem de atrair, de seduzir outros setores. Ao contrário do Lula, que nasce mais à esquerda, só que desde o tempo que ele percebeu qual o caminho das pedras para realmente chegar ao topo e tal, o Lula passa a fazer acordo com Deus, o diabo e todo mundo que aparecer na frente. E vai ser assim. Agora, e nem digo que ele esteja errado em relação a isso. O Lula percebeu de forma muito melhor do que o Ciro, né? Quais são as possibilidades que o jogo oferece? E tem uma frase do Brizola, de uns 1000 anos atrás, e que eu não sei se o Lula vai admitir algum dia que ele assimilou isso, mas que na prática ele assimilou, que é mais ou menos o seguinte: o Lula um dia falou, olha, se juntar o que... o Brizola um dia falou, olha, se juntar o que eu e o Lula temos de apoio, dá 1/3. Então nós só vamos chegar ao poder se a gente conseguir atrair os conservadores lúcidos. E na verdade é isso, né? Dizem, né? Qualquer cientista político fala, porque o PT, porque o Lula tem mais ou menos 1/3 de voto cativo. Os outros ele tem que garimpar no mercado. É isso aí. Foi um pouco do que o Ciro tentou fazer nessas últimas eleições, né? Tentando, inclusive, se aliar a essa parte do eleitorado mais evangélico ali e tudo mais, tendo uma postura meio, assim, progressista economicamente, mas um pouco mais conservadora nos costumes. Ele que até tinha um pouco de dificuldade para tocar nesses temas em termos de costumes, porque isso prejudicava um pouco a linha do que ele tinha como estratégia política. Você não notou isso? Eu acho que ele comete um erro imenso depois de 2018. Em 2018, segundo turno, ele não tem que ir para Paris, ele tem que ir para a rua fazer o que a Simone Tebet fez. Perfeito. Ele não tem que bater no PT o jogo inteiro, dizer o tempo todo, dizer que o PT era o outro lado, que o PT que criou o bolsonarismo. Então não era esse o melhor discurso na época. Eu acho que ele paga por isso até hoje. Por mais que ele possa fazer esse tipo de movimento aí que você disse, quer dizer, às vezes ele tenta atrair esse voto um pouco mais conservador, mas o conservador olha o Ciro com desconfiança
E o cara mais à esquerda fala, pô, olha o que o Ciro falou, enfim, do PT e tal. Né? Então eu acho que o Ciro ficou muito estrangulado aí entre esses dois polos. Você acha que ele tem chance de voltar ao cenário na próxima eleição? Como alguém como um ator de primeira linha, de primeiro nível, não. Ele pode. Eu acho que o que é um desperdício para o país e tal, porque eu acho o Ciro um cara extremamente capacitado, preparado, estudou e tal, tem ótimas ideias. Mas eu acho que ele. O caminho para ele em relação a eleições para presidente e tal, acho que está totalmente bloqueado. Acho que acabou até porque vão aparecer outros atores, tanto à esquerda quanto à direita. Imagina, por exemplo, se o Lula desiste e não competir em 2026, né? É óbvio que vai ter gente do PT querendo, alguém vai pensar no Flávio Dino, o outro vai pensar na Simone Tebet, e esse monte aí todos eles têm mais chance que o Ciro. Eu também acho. Mas voltando à questão de quando você se tornou um cara mais progressista, e isso vem desde sempre, mesmo porque assim, você pode falar, olha, eu nunca fui petista, né? Eu era brisolista, mas já era uma visão muito mais progressista porque a gente tinha naquela época, porque a gente teve com alguns governos mais pós-democracia e tudo mais. Então, é uma coisa que vem da tua casa, dos diálogos com o teu pai? Meu pai era assim, alguém conservador, não um extremista. Meu pai era um típico cidadão de classe média do interior e tal. Um centro conservador e tal, né? Mas eu lia muito jornal e tal, e ficava, isso aqui é que malandragem, esse negócio de ditadura, né, coisa ruim e tal. Aí eu tinha, por exemplo, lá em Araçatuba, um amigo assim de sair à noite, enfim, de jogar bola e tal. Isso quando eu era adolescente, 15, 16 anos e tal. O pai dele, ele trabalhava na mesma faculdade que o meu pai, só que ele tinha morado no exílio. Foi pro Chile, depois foi pra Holanda. E aí eu conheci o rapaz já, ele contava histórias lá da Holanda e não sei o quê. Eu ficava pensando, esses caras tiveram que morar fora do Brasil porque eram perseguidos aqui e tal, só porque eles criticavam. Aí eu comecei a estudar um pouco isso. Então, muito cedo, falei, pera lá. Esse negócio de ditadura não era muito bom. E eu gostava demais da figura do Brizola. Porque, por algum motivo, comecei a estudar, comecei a entender quem era o Brizola, que quando volta ao país, né, aquelas imagens da TV, um monte de gente indo lá no aeroporto recepcionar e tal. Aí depois o Brizola tentando recuperar a sigla PTB e a ditadura, tirando isso dele, né? Aí ele monta um outro partido e tal. E aí passa a ser o cara do discurso inflamado, bonito, falava bonito e tal, né? Lutando lá contra os partidos lá da ditadura, ao mesmo tempo em que apanhava da nova esquerda, que era o PT, esquerda sindicalista, porque o PT, ele nasce diferente do PDT, né? Enfim, o PDT é aquela base mais ligada aí, ó, a sindicatos ainda de viés getulista, aquela coisa toda, né? Alguns grupos mais organizados lá do Rio de Janeiro, mas era basicamente um partido de forte penetração no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, que foram os dois estados onde o Brizola fez a carreira eleitoral dele, né? O PT não, o PT tinha de fato essa organização mais capilarizada, né? Os novos sindicatos, metalúrgicos e tal, né? Gente que lutou contra a ditadura. Aí vem a igreja, né? Enfim, a igreja progressista, ela é muito importante, ela é um dos pilares estruturantes aí desse momento de consolidação do PT, né? Só que aí rapidamente também passou a haver essa disputa por protagonismo dentro da esquerda, né? Você acha que em 89, para quem não sabe, o segundo turno foi decidido entre Lula e Collor, mas no primeiro turno o Lula ficou em questões de décimos à frente do 0,6% à frente do Brizola, que teve 1,7% dos votos aqui em São Paulo. Então.
Por não fazer campanha e tal, muito se assim. dizia, eu já ouvi muito falar sobre isso, que por ter menos rejeição, o Brizola teria mais chance de vencer do Collor se tivesse chegado e tal. E teria tido até uma conversa do Lula abrir mão, o Lula não quis. Enfim, você acha que se o Brizola tivesse ido pro segundo turno, ele teria vencido o Collor? Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Naquele tempo havia pesquisa também em relação a isso. Então, o Brizola era, digamos, um nome menos agressivo ao centro e alguns setores mais moderados de direita. Eles consideravam o Lula à esquerda, o Lula alguém mais radical. Vê como isso mudou com o tempo. O Brizola morreu sendo alguém à esquerda do Lula, porque o Lula depois passou a fazer acordo com todo mundo. Nessa época, o Brizola também fazia alguns acordos pontuais com setores um pouco mais conservadores, inclusive aqui em São Paulo, na tentativa de fortalecer as bases do PDT, porque o grande problema do Brizola e também do PDT é o fato de não conseguir consolidar os seus vínculos aqui com São Paulo. O PT ele conseguiu seduzir, atrair todo esse eleitorado progressista, não sobrava quase nada para o PDT, que não conseguiu encontrar lideranças fortes aqui. Primeiro tentou lá o Roger Ferreira, depois o deputado Freitas Nobre, que era um nome egresso lá do MDB, dos autênticos do MDB, mas não era alguém de grande densidade eleitoral. Depois o Brizola tentou atrair o partido o Adhemar de Barros Filho, que era alguém que vinha da Arena, o filho do Adhemarzão e tal, e procurou com ele, então, alguém de mais densidade eleitoral. No começo até funcionou um pouquinho e tal, né? O Adhemar dava a impressão de que fosse melhorar esse problema do brizolismo aqui em São Paulo, mas também isso se comprovou aí uma grande ilusão, né? Até porque o Adhemar foi candidato a prefeito de São Paulo e nem chegou ao fim da campanha, teve que renunciar antes, porque os índices dele eram absolutamente ridículos. Então, o fato é que São Paulo matou qualquer chance do Brizola ir para o segundo turno. Ele teve 1,7% nas eleições aí de 89, sendo que em nível nacional faltaram apenas 0,6% para ele chegar ao segundo turno, enfim, empatar com o Lula.